Bom, voltando aqui para consulta, eu falei para vocês no último vídeo que só tinha mais uma, mas tem mais duas. Essa consulta que nós vamos trabalhar agora chama-se Consulta União. Ela é bem interessante, tá? Inclusive, foge um pouco do padrão que a gente vinha trabalhando, mas é muito útil esse recurso. Eu criei um arquivinho aqui de banco de dados chamado Consulta União. Ele vai estar disponível para vocês fazerem download, tá? Se vocês não quiserem fazer novas tabelas, tá? Eu também fiz essas tabelas numa planilhinha do Excel e as três tabelas também vão estar disponíveis. Eu fiz no Excel e importei para cá para ficar mais rápido o preenchimento, né? Então, o que que eu fiz aqui? Faz de conta que eu tenho três lojas, né? Eu tenho uma loja de peças de computador, que seria essa loja um. Eu tenho uma loja de celular, né? Peças para celular ou qualquer coisa do gênero. E tenho uma terceira loja que é de produtos alimentícios, uma pizzaria, um restaurante, qualquer coisa assim. Eu fiz isso de propósito só para ficar três situações diferentes, né? E faz de conta que essas planilhas são planilhas de compras, né? Então coloquei umas datas fictícias aqui, valores fictícios também, né? Então, por exemplo, a loja de alimentos no dia 1/6 comprou mussarela a R$ 23, comprou 15 unidades. A loja de peças de celular no dia 1/3/2024 comprou películas a R$ 55, 10 unidades. Esses são só exemplos, tá? E a loja de computadores comprou gabinete no dia 1/1/2025 a R$ 50. O que que eu coloquei de diferente nessas três tabelas aqui, ou melhor, de igual, né? Eu coloquei dois itens iguais nas três tabelas. Esses itens são cadeira, tá aqui, ó, cadeira e projetor, tá? Então esses itens eles se repetem nas três tabelas, mas só para efeito de exemplo, tá? Então cadeira e projetor, e na loja 3 também projetor e cadê a cadeira? E cadeira. Tá? Então repetir nas três tabelas. Então o que que eu quero fazer? Eu quero unir essas três tabelas. Vou fazer isso de três formas diferentes, tá? E como eu disse, nós vamos construir a consulta de forma um pouco diferente também. Nós vamos utilizar um pouquinho de SQL. Tem uma colinha aqui. Nós vamos fazer o seguinte, só para eu seguir meu cronograma aqui. Então, nós vamos clicar criar design da consulta. Aqui já vamos criar a primeira consulta, tá? A consulta que nós vamos criar vai ser a consulta União, que tem esse ícone aqui, ó, tá? Inclusive eu falei na aula passada, né, que os ícones das consultas, cada tipo de consulta tem um ícone um pouquinho diferente, né? Então nós vamos fazer aqui essa consulta União, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar em modo SQL, tá? Então a gente tem um comando chamado select e o que que eu vou fazer aqui? Eu quero colocar todos os campos das três tabelas em uma única consulta, né? Então o asterisco significa todos, tá? Então select todos, né? Da onde, né? From, qual que é o nome da minha tabela? Então eu vou colocar aqui, ó, tab underline loja um, tá? Então aqui, ó, eu já estou construindo a consulta da primeira tabela. Vamos dar um executar aqui para ver, ó, exatamente uma consulta, isso é uma consulta com os dados da primeira tabela, da tabela da loja um. Então, botão direito do mouse, modo SQL para a gente voltar, né, onde a gente estava. Eu tinha clicado em executar para exibir o que a gente fez e vou usar um comandinho chamado union, tá? E vou repetir as informações abaixo. Então, por exemplo, agora eu quero colocar a segunda tabela. Então, eu vou dar um Ctrl C, embaixo de union eu dou um Ctrl V e eu tenho que pôr o nome da segunda tabela. Então, eu vou pôr a tab loja 2. Eu copiei e colei porque é mais fácil, né? Então, loja 2. E vamos ver se ele já juntou essas duas aqui. Então, executar. Ó,
ele já juntou as duas, tá? Nós temos aqui diversos registros agora. Ó, projetor repete, tá vendo? Duas vezes, né? Cadeira também. Aqui a outra cadeira, né? Cadeira, cadeira, tá? Então ele já juntou a loja um com a loja 2. Agora vamos juntar a loja 3. Então, botão direito, SQL, Enter, né? Para dar uma linha, Union, Ctrl V, porque eu já tinha copiado a primeira linha lá de cima, né? Apago o número 1 e número 3. Então, tab, loja 3. Vamos dar um executar. Executar. Tá aqui, ó. Então, o que que a gente fez? Nós acabamos de unir três tabelas, tá? Quais os pontos importantes na hora de fazer uma consulta união? Por exemplo, aqui os campos são exatamente idênticos, né? Então, por exemplo, o campo data, ele também recebe o nome de campo data em todas as tabelas. Isso não importa. Aqui podia estar escrito data, data da compra, data do pagamento, qualquer coisa. Desde que o tipo de campo seja igual, tá? O tipo de dados dentro do campo seja igual, ele vai unir as informações. Descrição, podia estar escrito uma outra informação. Numa tabela podia estar escrito descrição, na outra poderia estar escrito histórico. Vai unir também, porque é um campo texto, tá? Valor, podia estar escrito de uma outra forma também, desde que o campo aqui dentro sejam valores, né? Reais, no caso, ele consegue unir. E assim por diante. Tá? Então, o mais importante é que os dados dentro de cada campo sejam iguais, para ele poder unir. Né? E, obviamente, as tabelas têm que ser semelhantes, né? Assuntos semelhantes. Tá? Eu vou salvar essa consulta e, como é a mais básica, né, da consulta união, vou chamar ela simplesmente de consulta união. Deseja salvar a consulta? Sim. Vou chamar de consulta união. Consulta união. E ok. Tá? Então percebo que ele já criou a consulta, olha o ícone dela. Ele é justamente mostrando a união, né, de dois conjuntos aqui. Tá? É, Nós vamos criar agora então uma outra consulta de outra forma, ainda união, né, mas de um jeito um pouco diferente. Então, design da consulta, botão direito, modo SQL. E agora o que que eu vou fazer? Por exemplo, dentro de cada tabela, eu não quero colocar todos esses campos. Tá? Eu quero fazer uma consulta simplificada e exibir somente os campos que me interessam. Então, quais os campos eu vou colocar? Eu quero colocar o campo data, quero colocar o campo descrição e o campo valor total. Só isso. É só isso que me interessa. Quero saber quanto eu gastei com esses itens. Não quero saber outros detalhes, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Na instrução aqui SQL, nós vamos colocar select e aí eu tenho que colocar o nome do campo separado por vírgula. Então vai ser o campo data, vírgula, o campo descrição, vírgula, e o campo total, né? E aí, de qual tabela? Então, from, tab, tab, underline, loja 1. Tem que escrever igualzinho, né? Se errar alguma coisinha, vai dar erro aí na instrução, tá? Então, fazendo isso, eu já estou, deixa eu fechar aqui a tabela, eu já estou criando uma consulta com o campo data, descrição, total, da tabela loja 1. Vamos executar para ver se está certo. Ó, data, descrição e total da loja 1, tá? Botão direito do mouse, modo SQL e vamos criar agora a união das três lojas, né? Então, Union, né? Vamos para a segunda loja. Então, para eu não digitar tudo de novo, eu vou copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V, só que aqui agora é loja 2, né? Enter, Union, Ctrl V e aqui loja 3.
tá? Então, agora eu vou executar e ele juntou as três tabelas, somente os campos data, descrição e total, tá bom? Eu vou salvar essa consulta, precisamos dar um nome para ela, né? Então, vou salvar, sim, eu vou escrever consulta, união, vou escrever total, que representa o valor total, união total, pronto, tá? Consulta, união total, ok. Tá? Então, criei uma nova consulta. É, toda vez que eu fizer qualquer alterações nas tabelas e eu executar a consulta já vai vir com a alteração que for feita na tabela, tá? Bom, vamos lá. Vamos criar agora uma terceira consulta. União também. Então, agora vai ser um pouco diferente dessas outras duas. Criar modo design, né? Consulta modo design. Botão direito. Modo SQL. Né? Então, select. O que eu quero fazer agora? Eu vou usar uma função chamada where. Tá? Então, primeiro, eu quero todos os dados de cada tabela. Então, eu vou pôr asterisco, né? From, tab, underline, loja 1. Né? Agora, o que eu quero? Eu quero todos os campos da loja 1, porém, só com alguns itens. Né? Então, por exemplo, eu só quero saber o projetor, que eu falei para vocês que eu repeti, né? Tanto projetor como cadeira. Né? Então, eu vou usar um comando chamado where, né? E vou colocar onde está o item projetor, né? Ele está no campo descrição. Então, eu vou escrever o nome do campo, né? Descrição, descrição. Aí vou colocar igual, apóstrofo, tá? E vou escrever projetor, projetor. E fecha apóstrofo. Né? Vamos executar agora essa consulta para a gente ver como que ela fica. Então, tá vendo? Ó, ela mostrou para mim só o projetor do campo descrição, porém todos os campos da tabela. Tá? Se eu tivesse na loja 1 mais campos com o nome projetor, ia aparecer aqui. Né? Vamos fazer um teste? Ó. Vamos voltar aqui para o SQL, vamos vir aqui para a tabela loja 1 e vou colocar aqui mais um projetor. Vou só alterar aqui, vamos lá. Então vou colocar projetor, vou fechar para salvar a informação que eu acabei de acrescentar e vou executar a consulta. Então agora tem que aparecer dois projetores, ó, dois projetores, ambos da loja 1. Né? Vamos voltar agora para o modo SQL e vamos colocar também as instruções para loja 2 e loja 3. Né? Os dados são iguais, né? A gente tem que unir, né, as tabelas, então union, vamos copiar e colar, que é mais fácil. Ctrl C, Ctrl V, lembrando que agora aqui é loja 2, e union de novo, union, Ctrl V e loja 3. Loja 3. Então, quanto eu gastei nas compras de projetores nas três lojas? É isso que ele vai me mostrar. Então, eu peguei dados de tabelas diferentes e criei uma consulta com as informações que eu gostaria. Tá? Pode ser aplicado esse recurso em diversas situações. Isso que deixa interessante, né? Abusa da nossa criatividade. Tá? Então, executar e está aqui, ó. Projetor da loja 1, projetor da loja 1, projetor da loja 2 e projetor da loja 3. A gente repetiu, né? Dois projetores na loja 1, por isso que agora tem 4 aqui. Tá? Então, essa também é uma forma de unir consulta, união, né? Unir informações das tabelas de uma consulta baseado em uma informação, né? de um campo, por exemplo. Né? Só que eu vou dar uma apimentada nesse negócio aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, botão direito, SQL,
Faz de conta que eu gostaria de mais uma informação, não só o projetor, mas eu quero mais um item, eu quero cadeira. Além do projetor, eu quero a cadeira, tá? Então, eu vou acrescentar mais informações aqui. Só que agora eu vou fazer diferente. Eu vou selecionar tudo, vou dar um Ctrl C, vou escrever aqui Union, né? E Ctrl V. Porque as informações são iguais, né? O que vai mudar? Vai mudar o produto que eu quero, a descrição que eu quero. Então aqui eu vou colocar cadeira. Então serão as cadeiras da loja 1. Aqui eu vou colocar cadeira. Vou colocar tudo igual, né? Só para... E da loja 3, cadeira. Cadeira. Tá? Então eu tenho uma instrução que pede para me mostrar o projetor da loja 1, projetores, né, da loja 2 e da loja 3. E uma outra instrução, todas união, né, para me mostrar as cadeiras da loja 1, loja 2 e loja 3. Então vai me mostrar quanto que eu fiz de compra, né, no período, com as 3 lojas, com esses 2 produtos. Vamos executar para ver como que fica? Então, executar. Então, olha que interessante. Eu tenho a cadeira da loja 1, cadeira da loja 2 e cadeira da loja 3. A cadeira das 3 lojas aqui, tá? São itens diferentes em cada compra, tá vendo? Né? E aí eu tenho os valores totais. Aí eu poderia depois criar uma soma para saber quanto eu gastei com tudo isso, esse tipo de coisa, né? E depois logo aqui os projetores. Poderia acrescentar mais itens nessa consulta se eu quisesse, seguindo o mesmo padrão, tá? É possível isso. Então, eu vou salvar essa consulta. Vamos ver que nome que nós vamos dar para ela. Vou chamar ela de consulta, união, descrição, vai. Descrição, né? Alguma coisa assim. Que são detalhes, né, que eu posso utilizar, tá? Então tudo depende da necessidade de cada banco de dados e de cada cliente. E ok, tá? Então toda vez que eu executar essas consultas, ele vai pegar as informações que tem aqui e vai unir nessas consultas. Então se eu fizer alguma alteração em alguma dessas tabelas, a alteração também já vai ser realizada automaticamente quando a gente executar essa consulta. Tá? Então, a empresa pode continuar trabalhando normal, inserindo dados, né, no banco de dados dela, e quando você executar a consulta, você vai ter essas informações detalhadas do jeito que nós fizemos aqui. Tá? Nós temos mais consultas para estudar. Essa é bem interessante. Se alguém tiver dúvida, já falei que eu respondo todas, né? E terão os arquivos também junto para vocês observarem. Né? Esses arquivos aqui vão estar junto com o material escrito e tudo mais. Tá?